Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Vamos agora analisar outra região do país. Vamos entender quais são as condições aí para o início de safra. Desta vez a gente vai lá no Paraná, a região oeste do Paraná, também um pouquinho do norte do Paraná, mas vamos ver São Paulo e Minas também, como estão essas condições para início de safra. Quem faz essa avaliação para a gente é o CropView e quem nos ajuda a entender o CropView é a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Cristina, obrigado pela participação. Dá para dizer que são boas notícias, Cristina? Antes da gente ir para os detalhes, o que você foi buscar aí em termos de observação aí para o início da próxima safra, hein, Cristina? Boa tarde para todo mundo, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Nós vimos acompanhando que essa meteorologia vem indicando aí basicamente uma condição normal para o início de safra e ainda com aquela pressão de ter El Niño, né, causando aí menos chuva em novembro, principalmente para o centro-oeste, pegando Minas e o centro-oeste, né? Mas o El Niño é bom para o Paraná, né, Cristina? El Niño é bom para o Paraná, que vem com mais chuva, né? E a gente não sabe se é pressão dele ou não, mas o fato é que as chuvas chegaram mais cedo no Paraná, né? Nós temos um agosto anormal, né? E depois aí de uma temporada sem chuva, né? Vamos dizer que a gente ficou muito tempo sem chuva lá no Paraná, desde abril, com pouquíssima chuva em maio, né? Prejudicou o trigo no norte do Paraná e prejudicou a safrinha também, mas ela chega mais cedo para a safra de verão. Então ela está bem pontuada nesse agosto e nós podemos dizer assim que todos os ensaios que nós fizemos de plantio, os resultados por enquanto são muito bons. E bem diferente do que foi ano passado. Lembra o ano passado a expectativa que foi começar esse plantio? Não chegava chuva nunca, Cristina? É verdade, né? Nós acompanhamos aqui a agonia dos produtores esperando chover, né? A chuva demorou para chegar, atrasou demais o plantio da safra, consequentemente atrasou o plantio do safrinha também, né? Foi um ano bem difícil. Muito bem, mas antes da gente ir para os detalhes dessas condições para o Paraná, São Paulo e Minas Gerais, queria que você mostrasse para a gente aquele seu mapinha de chuvas, onde as chuvas ocorrem aí nos próximos dias, Cristina. Tem previsão de chuva? Lá para a região central, me parece que está chovendo nesse momento, é isso mesmo? É isso mesmo, Alex. Olha aqui, mapinha já está na tela para vocês. Eu vou começar a rodar, a gente vê que está parado aqui, né? Mas nesse horário que a gente está, podemos ver que os Tocantins, está aqui umas manchas de chuva no Tocantins, né? Bem espalhadas, né? No norte de Goiás também aqui, pouquinho no Maranhão, sul do Pará também com chuva. Nós temos aqui Mato Grosso do Sul também com um pouco de chuva passando. E aqui no sul do estado de São Paulo. Vamos deixar rodar, olha como aumenta, né? Olha só, Tocantins, dia, norte né? de Goiás, né? Ao longo do dia, olha só. Minas Gerais também. Norte de Minas, olha. Norte de Minas com volume interessante, né? Sim. Olha só, Rio de Janeiro. Aqui nós já fomos para sexta-feira, olha só, a sexta final da tarde. Também bastante chuva. Minas, né? O estado de Minas sendo varrido com chuva. Pará lá em cima também com chuva. No sábado, olha, Tocantins, Goiás. O domingo, olha a formação lá embaixo, né, no Uruguai, vindo para o Rio Grande do Sul também. Domingão com chuva, então, para o Rio Grande do Sul. Domingo com chuva, você vê que é uma chuva, ela já não está mais concentrada aqui, né? Olha, a cor está um verde mais escuro, um volume maior, bem concentrado. E nós vemos chuva espalhada no Mato Grosso também, olha só. Vamos rodar mais um pouquinho. Santa Catarina. Mato Grosso, olha, segunda-feira, olha aqui, né? Depois também Tocantins, também pontuado, bem pouquinho. Olha, Santa Catarina de novo, né? Bastante coisa. Sul do Paraná, você vê que a chuva já sumiu um pouco ali do centro-oeste, né? Chega ali no Pará só. Mas volta para o sul, né? E volta para o sul, olha só.
Bastante chuva no né? Paraná ali, hein? O Paraná para a semana que vem, né? Na quarta-feira, quinta. Eu vou parar na quinta aqui, que nós temos uma semana, né? E vou colocar para vocês verem a precipitação acumulada de uma semana, de quinta a quinta, olha só. Molhou o mapa inteiro praticamente, hein? Praticamente, mas olha, curioso são os buracos, né? Você vê que teve chuva na Bahia, pegou um pouquinho de chuva no oeste da Bahia, mas você vê que está bem aqui, ainda tem buraco aqui, no Piauí, Maranhão, né? Nós temos São Paulo aqui, ainda nesse vácuo também, o Mato Grosso do Sul. Agora você vê que o estado do Mato Grosso, a chuva pegou de forma geral. Ao longo de uma semana aí, isso é o acumulado. Esse é o acumulado de uma semana. Você vê que ela não é muita, tirando aquelas entradas ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, a partir de domingo, ela vem de forma bem espaçada, bem rarefeita, pontuada, um lugar chove e outro não, mas o resultado ao final de uma semana é esse que nós estamos vendo aqui no mapa. Mas já é bem diferente daquilo que a gente estava vendo, né, Cristina? Aquele buraco de falta de chuva em boa parte do país, né? Né? Aquela massa de ar seco que estava, né? Ela foi rompida, a chuva de fato entrou, trouxe esse agosto diferente, né? Porque o agosto ainda é um mês sem chuva, as chuvas normalmente começam a acontecer em volta em torno de 15, 20 de setembro, né? Aqui no sul do país, você vê que ele já está bem pontuado. Semana passada a gente viu que tinha acontecido da mesma forma. E isso significa que a gente pode ter um início de safra diferente, então, Cristina? É o que tudo sinaliza, Alex. Aqui tudo sinaliza. E daí você optou por mostrar pra gente Cascavel. Vamos começar com Cascavel? Vamos lá. Cascavel é uma região, o ano passado sofreu, né, bastante, com irregularidade de chuvas, né, e aqui eu fiz um plantio dia 20 de setembro, logo depois que termina o vazio sanitário, um cultivar de 120 dias de soja. Olha só. Aqui nós temos, olha, está apontando um excedente hídrico ao longo de todo o ciclo, né? Ao longo de todo o ciclo. Tá? Vamos ver aqui o balanço hídrico, olha só. Né? A primeira barra verde mais clara é o momento atual, a marrom é data de plantio, e a linha amarela média da climatologia dos últimos 10 anos. Isso significa que desde já tem condição de plantio, só não pode plantar porque tem vazio sanitário, Cristina? Exatamente. Olha só, nós vemos aqui, olha, deixa eu tirar o cursor, mas antes da barra verde, nós vemos o que foi irregular, né, o outono, o inverno, né, pegando outono ainda, né, inverno, olha só, com muito menos chuva do que acontece na normalidade. Por outro lado, entre as duas barras, a verde mais clara e a marrom, né, que é o momento atual, momento de plantio, você vê uma chuva acima da linha amarela, né, que indica que essa chuva ela está vindo mais cedo. Muito bem. E você tem um histórico aí, não tem, Cristina, dos últimos anos? Eu tenho. Eu fiz uma simulação para nós, para Cascavel aqui, porque ela é uma região, olha só, eu fiz desde 2008, né, até 2018, e ele calcula até o resultado por data de plantio. Então, nós temos aqui até 20 de outubro, porque eu não tenho meteorologia para frente para finalizar o ciclo. Mas para nós vermos aqui as manchas, né? Você vê que é uma região em que normalmente realmente se planta mais cedo, né? Você vê para novembro a condição de plantio ela já não é boa, né? Mas que mesmo assim você tem anos falhados. 2017 está bem claro aí, né? Está bem claro. Foi difícil, né? O ano passado não foi favorável, não. Não teve nenhum momento acima de 80%, hein? Só lá para o final de novembro. Realmente o ano passado ele deu trabalho, né? Você vê que ele está meio comparado aqui com 2008. Né? Olhando aqui, o 2011, ele teve, ao começo de setembro, lembrando que o vazio sanitário acaba no dia 15 de setembro, né? Então, esses dois primeiros quadradinhos aqui a gente não tem plantio, né? O plantio começa no dia 15, então você vê aqui, olha, 2008 difícil, 2011 difícil, 2017 difícil. É isso aí. Muito bem.
Agora, outra região que você escolheu, Cristina, Cascavel, mas no oeste do estado. Tem o município de Jataizinho, que está mais a norte, é isso? Jataizinho também ao norte, ali para cima de Londrina. Fizemos um plantio também em 20/9, aqui um ciclo de 110 dias. Tá? Vamos olhar, olha só. Também, olha, por enquanto... Bem favorável, né? Muito favorável, excedente hídrico, né? Ao longo aí de todo o estabelecimento do cultivar. Esse excedente, se ele for muito, e a gente vê muita cobertura de nuvens, aí pode trazer problemas de manejo, né? É cedo ainda para falar, mas aqui está dizendo, ó, excedente ao longo de todo o ciclo. Esse plantio foi feito dia 20 também? 20 também, Tá. O diferente aí é só o ciclo da soja. Eu coloquei um ciclo de 110 dias aqui. Tá. Olhando o balanço hídrico, também aquela condição que a gente já viu se repetindo aí no norte do estado, né? Você vê que na Barra Verde Claro, que é o momento atual, mostra esse agosto com esse pico de chuva bastante anormal para a época. E depois, assim, bastante normalidade ainda esse início de setembro com mais chuva do que acontece normal. Boas chuvas, indicando então que as chuvas chegam cedo. E nesse caso específico, Cristina, não mostra aquele problema que a gente viu acontecer em Goiás, no Mato Grosso, daquele veranico no mês de novembro, né? Não, aqui não. O Paraná não está com esse alerta. E você vê, acompanhando a linha amarela, que é a média da climatologia, nós podemos ver que as chuvas elas estão caminhando aí com a média. Né? Fica bem alinhada aí com o que aconteceu nos últimos 10 anos, né? É isso aí. Muito bem. Tá bom. Vamos dar aqui só para a gente ver os próximos 10 dias, olha, praticamente não tem chuva, né? Aquela chuva do dia 22 e 23 que nós falamos que começa no domingo, lá no Rio Grande do Sul, passa Santa Catarina, pega um pouquinho a coisa de Paraná, mas é quase nada, porque aqui nós já estamos no norte. Sim. Tá? Então tá naquela mancha branca, não tem chuva aqui para os próximos 10 dias. Muito bem. Vamos para São Paulo, Cristina? Vamos para São Paulo. Vamos dar uma passadinha rápida aqui em Paranapanema, também em 20/9, cultivado de 120 dias. Olha só, soja, né? Ela começa bem, hein? Começa bem e mostra um excedente ao longo de todo o desenvolvimento do cultivar. Né? Balanço hídrico, olha lá. Paranapanema está em que região de São Paulo? Paranapanema, ele está aqui, ele é perto de Avaré. Avaré. Está aqui bem quase ali, caminhando no norte do Paraná, né? Se a gente tradicionalmente, nós estamos aqui, Paranapanema está aqui, ó, eu vim do norte do Paraná. É mais ou menos a mesma condição ali do norte do Paraná, então. Mais ou menos assim. Mesma coisa, você vê o clima muito próximo, né, da linha amarela, da média dos últimos 10 anos, só essa condição de um pouco mais chuva aqui no começo de setembro, dando a condição de plantio mais cedo. Só quando a gente avança um pouco mais para cima, daí a situação é outra, né? Vamos dar uma olhadinha em Minas? Você selecionou a região ali de Conceição das Alagoas, não é isso? Conceição das Alagoas. Aqui nós temos um plantio mais tarde, no dia 5/10, mas também um cultivar, conservei aqui 120 dias. Olha só. A região planta mais tarde mesmo, né? A região planta mais tarde, até bem mais tarde do que 5/10. O que eu quis mostrar, e nós vamos fazer um ensaio, eu vou mudar aqui a condição de plantio, só para a gente ver, olha. Você vê que diferente do que a gente vinha do Paraná, né, norte do Paraná, São Paulo, nós não temos excedente. Muito pelo contrário, quando nós chegamos aqui no final do desenvolvimento vegetativo, nós temos um déficit. E olha, final de novembro início de dezembro, né, começa a se igualar um pouco aquela condição do centro-oeste. Penaliza um pouquinho, mas ainda assim consegue manter aí um potencial produtivo interessante, né? Acima de 90%. Sim, mas demanda cuidado, viu, né? Porque quando a gente começa a ouvir falar dessa pressão do El Niño, né? Desse clima mais seco,
o que fica a dúvida? Por quanto tempo ele vai acontecer? Se ele vai começar um pouco mais tarde, se ele vai começar um pouco mais cedo. É igual essa massa seca que nós acabamos de passar por ela, né? Que pegou desde abril. Então fica aquela anomalia, né? E as correntes que não conseguem entrar. Então, às vezes, está previsto por um determinado tempo, mas a condição acaba se intensificando e demora mais para esse bloqueio ele ser rompido, que foi o que nós tivemos agora aqui no inverno. Né? Então, demanda atenção. O balanço hídrico, vamos ver o balanço hídrico? Olha lá. Se nós formos olhar na média, pode ver que essa região é uma região que ela vai plantar praticamente em novembro. Né? Mas tarde, olha o novembro, olha com o novembro como essa chuva de novembro está descolada, tá vendo? Olha a linha amarela lá em cima e o balanço hídrico embaixo. A gente está falando de Conceição das Alagoas, lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Muito bem. Cristina, o Lucas, de Toledo, lá no Paraná, quer saber para a região dele. Dá para a gente simular aí rapidinho para o Lucas? Plantio em 5/9, ciclo de 130 dias. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa lançada em Toledo. Aqui não tem, mas a gente pode... Vamos ver se a gente cadastra um ponto aqui para ele. Então, vamos lá. O Toledo vai estar ali próximo de Cascavel, eu acredito que não vai ser muito diferente, não. Né? Mas como ele está pedindo um plantio aí antes do fim do vazio, né? 5/9. 5/9 ele não tem condição de plantio, né? Na verdade ele pode plantar, ele não pode ter, em 15 de setembro, ele não pode ter a plantinha emergida, né? Uhum. Mas... Ele falou qual cultivar, de quantos dias? 130 dias, Cristina. 130? Isso. Tá bom. Ele demora um pouquinho aqui, porque é um talhão novo, né? Uhum. Mas daqui a pouco responde pra gente. Vamos ver como é que vai trazer. Mas é interessante a gente observar isso, né? Que quem tá, olha, Minas Gerais, ali, né? Sul de Minas, que tem uma condição de chuva até boa, né? Coromandel já não tanto, mas Araguari começa a melhorar um pouquinho. E que tem que ficar de olho, porque se a gente mudar a data do plantio, você lembra que no Centro-Oeste nós fizemos uns ensaios, né? Que se a condição permanecesse como está sinalizando a meteorologia hoje, valeria a pena aguardar para plantar mais tarde. Então, Minas, ela continua com essa condição. Né? Vamos aqui. O que exige que o produtor fique atento às informações, né, Cristina? Principalmente acompanhamento do clima aí, né? Precisa acompanhar, porque conforme vai evoluindo e vai chegando mais próximo, né, a condição ela vai mudando e aí é muito importante para ele tomar essa decisão. Olha, Toledo, vamos lá? 5/9. Olha aí, Lucas. Né? Ele traz aqui, ó, tá vendo uma condição de 100% até colheita. Nesse momento, seria uma boa indicação aí, esse plantio em 5/9. Também acusando o excedente ao longo de todo o ciclo. Né? Aí o balanço hídrico nós mudamos, ele aumentou aqui. Mas olha, tá vendo? Dentro da normalidade, até acima, né? Até acima, ó, tá vendo? Este momento aqui, olha, ele já tem uma chuva acontecendo e que vai dar uma condição de excedente que é anormal para a época do ano. E que garante que a semente jogada ali no solo vai ter água suficiente para emergir, né, Cristina? É isso aí. Situação interessante, portanto. Então, Lucas, por enquanto, essa sua ideia de antecipar o plantio pode ser uma boa alternativa, mas é importante que você continue acompanhando, enfim, e entra lá no CropView, entenda como é que funciona, que daí você vai conseguindo administrar e ir ajustando a melhor janela de plantio, né, Cristina? É isso mesmo. Eu estou vendo aqui os próximos 10 dias, também aqui, aqui com aquela chuva, né, que vem lá do Uruguai, que passa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que a gente viu, mas muito pouquinho, olha. Uhum. Mais uma cobertura de nuvens aqui do que, de fato, uma chuva ainda para essa semana,
que vamos chegar aí no 25/8. O meu horizonte aqui de previsão é 25/8. 12 milímetros para o dia 22 tá bom, hein? É. É 12? Tem 6, é 12. É, 12. é. Já é uma boa chuva. Já é Então uma você boa vê. chuva. E ela já vem acontecendo, né? Aqui nós vimos, olha, deixa eu mudar de novo aqui no mapa, né? Para a semana. Vamos ver aqui, teve uma chuva que pegou o Paraná aqui, né? Olha aqui, que dia que foi, olha. Na quarta-feira, deixa eu ampliar Da semana aqui, que ó. vem, né? O Lucas que está aqui, vai passar bem Toledo ali, ó, tá vendo? Olha, você vê que ela vem, vou colocar para rodar, olha o que acontece, ó. Vai passar ali bem na região. E é uma boa chuva que pega o estado inteiro, na quarta-feira. Legal, muito bom. Lucas, então, continue por enquanto aí com seus planos. Pode ser uma boa alternativa, sim, esse início antecipado aí do seu plantio. Cristina, mais alguma informação importante, mais algum alerta importante aí para quem está nos acompanhando? Olha, aqui o que a gente vê é essa chuva, né, que onde ela passa mais intensa é aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, vamos voltar, é o Rio Grande do Sul que está com o trigo, né, quem tem trigo lá, olha, você vê que tem essa chuva entrando aqui no Uruguai, olha só, passa por todo o estado. Já a partir de domingo, então? De domingo, entre domingo e segunda, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aí recebendo bons volumes de chuva. E chega no Paraná a partir de quarta-feira, terça, quarta-feira. Quarta-feira. O que Santa Catarina que favorece muito, que o pessoal também já está plantando milho, né? Agora já começa o milho lá em Santa Catarina. Sim. E também essa chuva vai favorecer esse plantio. Muito bom. Então, recapitulando o que a gente viu até agora, Cristina. Boas condições aí para o Paraná, pelo menos chuvas chegando na hora certa e sem falhas. Esse é o prognóstico até agora. Uhum. A partir do momento que a gente vai subindo no mapa, daí a situação já muda, né? Isso. Nós vemos que a partir de Minas Gerais e o Centro-Oeste vai precisar de bastante atenção, porque tão logo acabe o vazio sanitário, vai ter condição de plantio, mas tem essa sinalização dessa pressão do El Niño, suspendendo chuvas entre novembro e dezembro. Então, dependendo da condição, e vai depender muito da região, a gente está fazendo locais específicos, né? Então, você vê que a hora que a gente mostra a chuva acontecendo, ela vem, mas ela vem falhada, em alguns lugares acontece, em outros não. E se de fato ela der uma sumida em novembro, dezembro, então vai ter uma penalização. E às vezes acompanhar esse clima mais de perto e considerar uma estratégia, talvez até de plantar um pouquinho mais tarde. E a gente, em outras simulações, né, Cristina, viu como dá diferença no potencial produtivo você adiando aí uma semana do plantio, né? Não, sem dúvida. Nós vimos isso o ano passado em Goiás. Goiás foi um exemplo disso. Logo que deu início à abertura da safra, né, no começo de outubro, tinha uma condição boa de plantar. E logo em seguida as chuvas recuaram. Então, quem plantou no começo de outubro em Goiás, acabou tendo que fazer um replantio. E quem plantou no começo de novembro, conseguiu ter um resultado melhor. Agora, eu fico imaginando para quem tem que tomar a decisão de plantar, né, Cristina? Vendo aquela chuvarada boa acontecendo, molhando, gerando umidade ali, e sem uma ferramenta para saber o que vai acontecer mais adiante, obviamente ele vai fazer aquele plantio, né? Pois é, muita gente acaba fazendo, né? E mesmo porque você quer... Quanto mais cedo consegue plantar a safra da soja, mais chance de ter que conseguir uma safrinha. Né, mas acompanhar, porque o clima ele realmente vem mudando. A gente tem visto nas simulações aqui, né, nós fizemos de 10 anos hoje, mas é possível de fazer quase 20 anos aqui no CropView, e fica muito nítido essa mudança bastante acentuada nos últimos 5 anos. Então é necessário realmente ponderar a respeito disso e fazer uma estratégia mais assertiva. Embora a gente tenha que olhar para o futuro, né, e a meteorologia ela nos dá um indicador, né, das pressões, enfim, de como o clima, não dá para se ter uma exatidão de quanto vai chover em cada dia,
mas ter essa sinalização é muito importante para tomar uma decisão mais acertada. Não tenha dúvida. E como é que as pessoas fazem para acessar o CropView, Cristina? www.cropview.com.br. É só na tecla experimente, tem lá uma versão gratuita que permite fazer cadastro de um ponto, de uma data de plantio e olhar uma safra para trás, né? E aí vai ver a previsão de alguns dias. E também para quem quiser assinar, é só clica aqui, fazer a assinatura, é uma assinatura bem baratinha, né, comparado com a utilidade da ferramenta. Legal. Fica a dica então para você, produtor, principalmente para você que está mais ao centro do país aí, vai ser um ano de estratégias aí para você conseguir melhorar o seu potencial produtivo em função de problemas com chuva, principalmente nesse momento diagnosticados ali entre novembro e dezembro. Fica a dica para você prestar atenção no que a gente está dizendo aqui e depois não ficar chorando, né, Cristina? A gente avisou, né? É isso aí. Nós precisamos realmente, o produtor, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que ele precisa de muitas ferramentas, né? E que é complicado, porque ele precisa saber do solo, como é que tá, aduba mais aqui, menos ali. Mas o fato é que o clima, ele tem um impacto muito grande, né? E a nossa preocupação com o CropView é trazer o impacto do clima, só do clima, para poder justamente deixar essa incógnita que é saber o que vai acontecer, né? Analisar o passado e poder ter aí um vislumbre, pelo menos uma indicação do que está sinalizando a meteorologia para o futuro. É isso aí. Cristina Queiroz, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando mais uma região aí. Pessoal, tá aí contagem regressiva para o início de safra e, portanto, mais do que nunca é importante entender um pouquinho o que pode acontecer. Pelo menos por enquanto, boas indicações para o sul do Brasil e a gente vai atualizando essas informações para vocês. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Bom final de semana para você. Um abraço para todo mundo. Abraço. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, conversando com a gente, mostrando aí que tanto o oeste do Paraná quanto o norte lá da região, lá do estado, né, do Paraná, tem condições favoráveis. Aqui no interior de São Paulo, região ali de Paranapanema, também com condições favoráveis para o início e desenvolvimento das lavouras, mas a partir do momento que chega em Minas, Triângulo Mineiro, indo já para Goiás e também para o Mato Grosso, fica aquele alerta de problemas de veranico. Pode faltar água em determinados momentos do desenvolvimento da lavoura e, portanto, uma estratégia de antecipar ou atrasar ou mudar a variedade, o ciclo da variedade, pode te ajudar a ter melhores resultados. Fique ligado aí nessas dicas.